que é que então a gente diz que felicidade é um estado do ser, é um estado interno, um estado de espírito? Olha, como nós somos energia, dizer que a felicidade é um estado do ser, a gente na verdade está querendo dizer que o seu padrão vibratório, que a sua assinatura energética, que o padrão de frequência que você emite é um padrão alto, provavelmente em torno de 500, 540 Hz, que é a frequência de onda que vibra o sentimento da alegria. Esses números aqui, como vocês já sabem, é segundo a escala Hawkins das emoções, do David Hawkins. Então, todos nós temos uma assinatura energética. Não significa que eu vou estar o tempo inteiro naquele estado emocional. Vou dar um exemplo. Essa pessoa aqui, ela pode ter uma assinatura energética em torno de 500 Hz, tá? É o padrão dela de frequência vibratória. Mas em algum dia ou alguns dias do ano, ela pode se sentir um pouco mais triste, pode sentir raiva, pode de repente se sentir um pouco angustiada. Lembrem-se que os sentimentos são frequências, tudo é energia. Então, o fato de você ter um determinado padrão de frequência não significa que uma outra frequência não possa passar pelo seu campo eletromagnético. Então, a pessoa pode sim ter um padrão alto de frequência vibratória e, de repente, aconteceu alguma situação e ela, naquele momento, naquele dia, naqueles 2 dias, ela ficou um pouco mais introspectiva, ficou um pouco mais triste. Então, isso é totalmente possível. O fato de uma frequência mais baixa passar pelo nosso campo não significa que isso vai alterar a nossa assinatura energética ou o nosso padrão de frequência vibratória. O que faz mudar o nosso padrão de frequência é um estado permanente de pensamentos, de sentimentos. Então, se você permanecer muito tempo, né, naquela condição mais negativa, mais de baixa frequência, aí sim a gente pode dizer que você muda o seu padrão de frequência vibratória ou a sua assinatura energética. Então, como vocês podem ver, a alegria, ela tem uma vibração bastante alta. Isso aqui são 540 ondas de frequência num espaço de 1 segundo apenas. Olha a diferença para a tristeza. A diferença é gigantesca. Uma pessoa que tem um padrão vibratório, uma assinatura energética de tristeza, tem uma frequência, um campo eletromagnético que vibra em torno de 75 Hz, quando a alegria gira em torno de 540 Hz. Então, como vocês podem ver, a diferença é muito grande. Por isso que geralmente quando a gente fala que a felicidade, a alegria é um estado do ser, é um estado interno, é porque a pessoa tem um padrão de frequência alto. E geralmente quem consegue sustentar isso aqui, isso também está muito relacionado com gratidão, que está diretamente relacionado com aceitação. Olha a aceitação aqui, também tem um padrão alto de frequência. Porque quando você passa a aceitar as coisas do jeito que elas são, e aceitar tudo que você tem, aceitar a vida que você tem, aceitar as coisas que chegam até você. Até porque, levando em consideração a mecânica quântica, nós recebemos o que emanamos. Então, o ideal seria realmente aceitarmos tudo que chega pra gente, seja de bom
ou de ruim. Por quê? Porque de alguma forma foi a nossa frequência, o nosso campo eletromagnético que atraiu aquelas circunstâncias para a nossa vida. Lembre-se que existe a causa e efeito. Receber o que a gente emana está totalmente relacionado com a lei de causa e efeito. Tudo que eu emano, eu vou receber de volta. O que acontece, muitas pessoas não conseguem entender essa lei, é porque nem sempre você recebe imediatamente. Você não vai emitir, ter uma reação, ter uma atitude e 5 minutos depois aquela frequência vai voltar. Às vezes esse retorno, ele pode vir 1 ano depois, 2 anos depois. Para a energia não existe tempo e espaço, então você pode estar emitindo uma frequência hoje e aquela frequência voltar para você em algum momento da sua vida. Eu vou dar um exemplo, eu acho que fica fácil de entender. Por exemplo, uma pessoa que, enquanto está num relacionamento, ou sempre que está se relacionando com uma outra pessoa, ela tem um padrão de trair. Ela sempre que namora alguém, acaba traindo a pessoa. Como eu tô falando aqui, isso é um padrão. Então, ela, de uma certa forma, ela acaba vibrando isso pro universo. Aí, digamos que ela tava num relacionamento, ok, namorando, traiu, enfim, esse relacionamento acabou e vida seguiu. E ela tá lá dentro da empresa dela, participando de um processo seletivo porque abriu uma vaga de gerente. E aí a empresa tá fazendo um recrutamento interno para ver quem vai assumir a gerência. A chefe chama essa pessoa, ou o chefe chama essa pessoa e conversa dizendo que, nossa, estamos pensando muito em você, estamos apostando a ficha, enfim. E aí você passa pelo processo seletivo, cria a expectativa de repente assumir essa vaga, esse cargo mais alto, esse cargo de gerência, e no meio do caminho você fica sabendo, o seu chefe te chama e comunica que houve uma mudança de planos e que a diretoria resolveu contratar alguém de fora, e contrataram uma pessoa de fora para assumir a gerência. Como você iria se sentir? Provavelmente essa pessoa iria ficar bastante frustrada porque criou uma expectativa, e certamente essa pessoa iria se sentir, de uma certa forma, traída pela empresa ou pelo chefe, não sei. Então, o que eu tô querendo dizer é que nem sempre a gente recebe de volta a mesma circunstância. A gente vai receber a mesma frequência que a gente emitiu. Se eu tô emitindo uma frequência de raiva, vão aparecer circunstâncias, situações, pessoas que vão me devolver essa mesma frequência. Então, felicidade, ser um estado do ser, significa que a pessoa tem um padrão de frequência elevado que gira mais ou menos em torno dessa frequência aqui de alegria. E certamente essa pessoa já passou pela aceitação. Vocês podem ver que a aceitação é 350 Hz. A alegria é maior ainda, porque realmente para você conseguir sustentar essa frequência aqui, você já tem que ter consciência. Lembrem-se da consciência, a inteligência energética traz essa consciência. Você tem que ter a consciência de aceitar tudo que existe na sua vida, tudo que chega, tudo que vai, porque de alguma forma, segundo a mecânica quântica, somos nós sim os responsáveis por atrair tudo na nossa vida e por criar a realidade que se manifesta ao nosso redor. Eu achei um poema do Braulio Bessa que se chama Sobre a Felicidade. Tem tudo a ver com isso aqui que eu acabei de falar, tem a ver com
gratidão, com aceitação, com alegria. Então, faça um convite a você a ouvir esse poema e fazer uma auto-reflexão. O poema se chama Sobre a Felicidade. Que mania estranha nossa de cobiçar o alheio. O mundo de alguém ser belo não faz o seu mundo ser feio. Tem gente que passa fome com o próprio prato cheio. Me diga um só filho de Deus que tem a vida perfeita, da manhã que se levanta até a noite que deita. Se existe vida assim, quem escondeu a receita? Cada um tem o sorriso e a dor que lhe convém. Tudo que vai abre espaço para aquilo que vem. Feliz na vida é quem é feliz com a vida que tem. Então, gente, o que isso aqui está falando? As reflexões são exatamente trabalhar a aceitação, trabalhar a gratidão principalmente sobre aquilo que a gente tem. O ser humano parece que é insatisfeito por natureza, porque às vezes conquista alguma coisa e aí já entra num padrão de insatisfação. Ah, eu conquistei isso, mas agora eu não tenho isso. Faça uma autorreflexão sobre a sua vida. Será que você aceita tudo que está chegando para você? Você aceita com gratidão as coisas que estão chegando para você? Você consegue ter gratidão por tudo que você tem na sua vida? Você tem o hábito de agradecer por tudo que você tem na sua vida? Então faça essa autorreflexão. Se você identificar que você precisa ser mais grato ou que realmente você tem uma dificuldade de aceitar, vamos trabalhar a inteligência energética, vamos desenvolver a inteligência energética em cima disso. Você sabe que nós somos capazes, sim, de manipular a nossa energia, de ressignificar as frequências que existem no nosso campo eletromagnético. Nós conseguimos manipular, sim, a nossa energia, mas requer disciplina, tempo, esforço pessoal. Isso não vai se dar em 2, 3 dias. Então, faça essas perguntas para você. Eu sou grato por tudo que tenho. Eu tenho um hábito. Porque ser grato, gente, é um estado interno, como eu falei. A gratidão é aqui, ó, é um padrão de vibração. Não é acordar, olhar para cima e falar: ai, muito obrigada pela vida que eu tenho. Mas internamente você tá vibrando: ai, que saco que eu estou aqui tendo que agradecer. Percebem a diferença? Ser grato, assim como ter um estado de alegria e felicidade do ser, é um estado interno, porque é um estado de padrão de frequência vibratória. Então nada adianta acordar e ai, muito obrigada pela vida que eu tenho, muito obrigada pela comida na minha mesa, muito obrigada pela água que eu bebo. Fazer isso da boca para fora, digamos assim. Tem que ser feito como? De coração, como a gente cocria. Pensamento mais sentimento, intensidade do sentir. Então, quando você realmente for agradecer, agradece, ó, por aqui, pelo coração, bota intensidade nesse sentimento, seja realmente grato. Então, faça essa autorreflexão e com isso você vai conseguir aumentar o seu padrão vibratório e de repente conseguir sustentar um padrão de frequência elevado e assim conseguir um estado de espírito, um estado do ser de alegria e plenitude.